Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Graça e paz, amados, tudo bem? Vamos para o nosso bate-papo, então? Direto e reto, como diz meu esposo. Bora lá? Quero falar com vocês sobre ainda há tempo de voltar. Nosso texto base é Joel 2. Joel 2, eu vou lendo assim alguns versículos do Joel 2, tá bom? Conforme for aparecendo assim, a gente vai conversando. Vamos lá? Joel 2, vou começar pelo versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. A palavra que muda tudo, ainda, bem no início do capítulo, ainda assim. Antes disso, o profeta Joel tinha descrito destruição, juízo e a aproximação do dia do Senhor. Mas no meio de tudo isso, Deus diz, ainda assim, ou seja, mesmo depois de tudo, mesmo depois dos erros, mesmo depois do afastamento, Deus ainda está chamando. Isso revela algo poderosíssimo, gente.
Deus não tem prazer em destruir. Ele tem prazer em restaurar. E o chamado urgente do Senhor permanece. Deus diz, agora mesmo, não é amanhã. Não é quando a gente melhorar, quando a pessoa se sentir melhor. Ai, agora eu vou. Vamos ver amanhã, quando passar isso, quando passar aquilo. A palavra diz agora. Porque quanto mais tempo o coração fica longe de Deus, mais duro ele se torna. Deus está dizendo, não espere a situação piorar. Volte enquanto ainda pode ouvir a minha voz. Convertei-vos a mim. Converter, gente, não é apenas sentir culpa, sentir arrependido. Converter significa mudar a direção. É quando alguém percebe que está andando longe de Deus e decide voltar para perto do Senhor. Não é só parar de errar, é voltar para perto de todo o seu coração. Aqui está a chave de tudo sempre. Deus não quer apenas um gesto religioso. Ui, saiu, que frase difícil. Deus não quer apenas um gesto religioso. Ele não quer aparência, tradição, palavras vazias. Ele quer o nosso coração por inteiro. Porque é possível, gente, é muito possível a gente ir à igreja, a gente cantar, a gente orar e ainda assim estarmos longe de Deus. Joel está dizendo, Deus não quer metade, Ele quer tudo, Ele quer o inteiro. Jejum, choro e pranto. Na cultura bíblica, judaica, essas três coisas mostravam arrependimento verdadeiro. Não era teatro espiritual. Era quando a pessoa dizia, Senhor, eu realmente preciso mudar. E Deus sempre respondeu a um coração quebrantado. E ainda responde. Esse versículo mostra algo impressionante. Mesmo quando o povo havia se afastado, Deus ainda estava chamando. Isso significa que enquanto há voz de Deus, enquanto ainda existe a voz de Deus, ainda temos tempo. Talvez alguém esteja ouvindo agora e pensando, eu fui longe demais. Mas a mensagem de Joel é clara. Deus ainda está dizendo hoje para ti, volta para mim. Não amanhã, não daqui a pouco, não depois, agora. Porque enquanto Deus chama, a porta da graça ainda está aberta. Precisamos estar atentos, gente, ao ler a Bíblia. Perceba a revelação escondida em Joel 2, o versículo 12 e o 13. Vou ler aqui para vocês. Contudo agora, diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, Deus, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Amém? Palavra do Senhor. Então, aqui, existe um choque espiritual muito forte.
o costume de rasgar as vestes. Já deve ter lido na Bíblia ou já deve ter visto algum filme que se passava nessa época, que as pessoas tinham o costume de rasgar as vestes. Está lembrado dessa tradição que eles tinham? Na cultura bíblica, quando alguém estava em luto, em desespero ou arrependido, a pessoa rasgava as suas roupas. Isso era um sinal público de dor, mas com o tempo, isso virou um gesto religioso automático. As pessoas rasgavam as roupas, mas o coração continuava o mesmo, longe de Deus. Então Deus diz algo chocante. Não rasgue a roupa. Praticamente Deus está gritando isso. Não rasgue a tua roupa. Rasgue o teu coração. Ou seja, Deus não quer teatro espiritual. Ele quer transformação real. Precisamos saber que Deus sabe a diferença entre aparência e o verdadeiro arrependimento. É possível, gente, é muito possível a gente chorar e não mudar. Pedir perdão e não se arrepender. Fazer um gesto religioso, como antigamente era o de rasgar as vestes, sem entregar o coração. Por isso Deus diz: rasgai o vosso coração e não as vestes. Isso significa quebrar o orgulho, abandonar o pecado, se render completamente. E então vem uma das revelações mais lindas. Logo depois disso, Joel explica por que Deus faz esse convite. Porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Ou seja, Deus ainda não está chamando para condenar. Ele está chamando para restaurar. E a grande verdade que Joel, capítulo 2, nos conta: Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está nos procurando corações quebrantados. Porque quando o coração se abre, a graça de Deus entra. Gente, Deus nunca pediu roupas rasgadas. Ele pediu corações rendidos. Porque um coração rasgado pelo arrependimento, Deus nunca desprezará. Deus não procura aparência de arrependimento. Ele procura um coração disposto a voltar para casa. Minha irmã, meu irmão, eu te convido a ler todo Joel. Joel é bem curtinho, são só 3 capítulos, porque realmente é um daqueles estudos que transformam a vida da gente. E aí, tu sabe por que Deus mandou tocar a trombeta em Sião? Lá em Joel, capítulo 2, versículo 1, começa assim: fazei soar o chofar, trombeta, por toda Sião. Dai o alerta no meu santo nome. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia de Yahvé vem e já está próximo. Amém? Palavra do Senhor. Naquele tempo, a trombeta, o chofar, feito de chifre de carneiro, não era um instrumento musical. Ele era usado para avisos urgentes ao povo. Quando o povo ouvia a trombeta, sabia que algo importante estava acontecendo. A trombeta era usada em 3 situações principais: aviso de perigo ou guerra, quando o inimigo estava se aproximando; convocação solene do povo, a trombeta chamava o povo para uma assembleia diante de Deus; e chamado ao arrependimento.
Em momentos de crise espiritual, o povo era convocado para jejum, oração e arrependimento coletivo. E é exatamente isso que acontece em Joel, capítulo 2. A mensagem espiritual escondida nisso, quando Joel diz assim, tocai a trombeta em Sião, ele está dizendo, despertem, ó povo, porque muitas vezes o povo estava vivendo normalmente, seguindo a sua rotina, sem perceber o perigo espiritual iminente, e aí Deus manda soar um alerta. Naquele tempo, quando a trombeta tocava, ninguém ignorava. As pessoas paravam o que estavam fazendo porque sabiam algo sério está acontecendo. E em Joel 2, Deus manda tocar a trombeta, não para anunciar uma festa, mas para despertar o povo que estava dormindo espiritualmente. E aqui vem uma aplicação forte para nós. Muitas vezes Deus também toca trombetas espirituais hoje. Não com um instrumento, mas através de uma mensagem, de uma situação, uma palavra que nos confronta. É Deus dizendo, desperta, volta para mim. Quando Deus manda tocar a trombeta, não é para assustar o seu povo, é para acordar quem ainda tem tempo de voltar. A trombeta de Deus não anuncia apenas o juízo, ela anuncia uma última chance de arrependimento. E aí eu quero fazer um link, um paralelo entre Joel 2 e o derramamento do Espírito Santo lá em Atos. Porque a profecia de Joel se cumpriu séculos depois. Depois de chamar o povo ao arrependimento, em Joel 2, Deus faz uma promessa extraordinária. Ele diz, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre a carne. Na época de Joel, isso era algo revolucionário. Porque no Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha somente sobre algumas pessoas específicas, como os profetas, os reis, líderes escolhidos pelo próprio Deus. Mas Joel anuncia algo novo. Um dia o Espírito seria derramado sobre todos. Séculos depois, algo aconteceu em Jerusalém. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos quando aconteceu o que conhecemos como Pentecostes. Isso está registrado lá no livro de Atos. O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e algo extraordinário aconteceu. Línguas como de fogo, pessoas cheias do Espírito, milagres e poder espiritual. E então Pedro revela algo incrível. No meio daquela multidão, o apóstolo Pedro se levanta e explica o que estava acontecendo. Ele diz algo surpreendente. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, a profecia de Joel estava se cumprindo ali, naquele momento, em Pentecostes. Aquilo que foi anunciado séculos antes, finalmente estava acontecendo. A mensagem poderosa por detrás disso, gente, vamos prestar atenção. Joel mostra duas coisas. Deus chama o povo ao arrependimento e depois promete derramar seu espírito. O arrependimento abre espaço para o agir de Deus. Quando o coração se volta para Deus, o Espírito de Deus se move. Para encerrar, agora, gente, eu quero dizer para ti que o mesmo Deus que em Joel
chamou o povo ao arrependimento, é o Deus que em Pentecostes derramou o seu Espírito. Porque quando o coração volta para o Deus, para o nosso Deus, o céu responde. Joel começou com trombeta de alerta, mas termina com promessa de derramamento do Espírito. Isso nos revela algo lindo. Deus não alerta o povo para destruir, ele alerta para restaurar. Quando o coração se rasga diante de Deus, o céu se abre sobre nós. Amém? Glória a Deus. E para a gente encerrar, vamos fazer nossa oração. Eu espero de verdade, gente, que vocês tenham entendido Joel. Joel é bem curtinho, são apenas 3 capítulos. É uma palavra linda e poderosa para nós aprendermos, para nós voltarmos a sermos arrependidos de verdade, a nós voltarmos para perto de Deus, porque é isso que o Deus quer, é isso que Deus está alertando, porque daqui a pouco não vai ter mais tempo, e Ele alerta enquanto ainda existe tempo, gente, para nós voltarmos. Amém? Senhor, Tu conheces cada coração que está ouvindo esta mensagem. Se alguém se afastou, chama de volta. Se alguém esfriou, reacende o amor por Ti. Dá-nos um coração verdadeiro diante de Ti e que nunca resistamos quando o Senhor nos chamar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.